seja, dado que despedir o Steve Nash não é uma opção, certo? Eles têm duas alternativas. A primeira é rezar, para que por um milagre o time comece a entregar em quadra, né? Que os problemas fiquem de lado, que o Ben Simmons comece a jogar, que ele volte a querer jogar, né? Ou, na minha opinião, o que eu mais acredito que vai acontecer, Bruno, eles vão finalmente entender que, cara, realmente não temos outra opção. A gente tentou. Tem que trocar o temos que trocar os nossos jogadores, as nossas estrelas. Na última segunda-feira, que a gente tá gravando, eles conseguiram ganhar do Pacers, né? 116-109. Mas ainda assim, um recorde, né? Um número de vitórias, acho que preocupante para um time que tem Kyrie Irving e, inclusive o Kyrie Irving que você tá vendo aí na tela, e Kevin Durant. Então, eu quero saber de você, Filipão, né? Primeiro de tudo, quero que você dê um recadinho aí pra galera que tá assistindo a gente no YouTube, né? Que agora a gente tá aqui bombando o nosso canal. O Filipão agora é o novo editor aqui do 3 Pontos e a Falta. Não para de sair vídeo. Então vou deixar ele dar o recado. E eu quero saber um panorama geral, assim, seu, desse começo do Nets, assim. E obviamente com algumas figuras que a gente já imaginava que poderiam dar problema no time, né? Bruno, então vamos lá. Primeiramente, os recados que você me deu a honra de anunciar hoje. É isso aí, você que tá chegando no canal nosso aqui pela primeira vez, ou tá voltando e ainda não segue a gente, por favor, siga-nos, deixa a sua curtida, deixa o seu like, deixa um comentáriozinho, se puder, embaixo aqui desse vídeo, porque ajuda muito. É muito pouco, mas ajuda muito a gente, ajuda muito a métrica do YouTube a recomendar a gente chegar a mais fãs de basquete, mais fãs da NBA, pra gente crescer. Né? Então a gente conta com vocês de verdade para crescer junto, né? E se você tá ouvindo a gente nos seus podcasts, nas plataformas de podcast, também tem como ajudar, né? Compartilhando e principalmente deixando, né, como é que chama, Brunão? A avaliação positiva. Isso, né? Exatamente. Deixa comentários, 5 estrelas no podcast, todo esse rolê. Exato. Então vamos lá, sem mais delongas, né, Brunão? Bora. Pra falar do Nets, a gente tem, né, pra quem não acompanhou muito a pré-temporada, ou pra quem acompanhou, mas já esqueceu, porque já passou bastante coisa, né, durante esse meio tempo, temos que nos lembrar, Bruno, que rolou um caos, né, na pré-temporada. As duas maiores estrelas pediram abertamente pra sair, a gente não sabia como é que ficaria o clima no vestiário, né, não apenas pediram pra sair, mas como seu melhor jogador, o Kevin Durant, pediu a cabeça do técnico e do GM, e do General Manager. Ou seja, quando eles voltam a público para dizer, Bruno, que as arestas tinham sido aparadas e que eles estavam comprados, que iam trabalhar juntos, que iam deixar os problemas de lado, a pergunta que ficou era, cara, quão verdade é isso? Quão investido no projeto eles realmente vão estar, né? E o que aconteceu? Logo nos primeiros jogos, Bruno, quando as derrotas começam a aparecer, os problemas também voltam à tona. Né? Por quê? Porque o que a gente tem visto em quadra é um Nets completamente apático, Bruno, completamente sem vontade, um time que não pega rebote, um time que não defende literalmente. O time é oficialmente a pior defesa da liga em 2 pontos muito importantes, em pontos cedidos aos oponentes e em 3 pontos. Não apenas os oponentes Nets chutam mais 3 pontos, como eles detêm a maior porcentagem de acerto também, ou seja, se eles já não têm proteção de perímetro, porque não tem um pivô ali do Claxton, né? Eles não trouxeram isso no mercado, ou não conseguiram buscar isso no mercado. O perímetro também é o pior perímetro da liga, né? Os adversários estão chutando maior porcentagem de 3. Exemplo maior disso, Bruno, não o jogo de ontem, né? Não o jogo de segunda-feira contra os Pacers, que eles finalmente venceram, mas o jogo do fim de semana. Eles concederam 125 pontos para um time super jovem do Pacers, sem o Miles Turner, vale dizer, né, que vai dizer, mas eles foram dominados do garrafão. Não foram. O Miles Turner não jogou. Eles consideram 32 pontos pro calouro Mathurin, que chutou 50% de 3. Tá bom ou não? Nossa senhora. E a defesa, Bruno, passa pelo fato de que o Brooklyn Nets, no momento, eles têm 2 jogadores no top 10, nos piores plus-minus da liga. O que é plus-minus, pra quem não sabe, quem tá chegando agora? Plus-minus é a estatística que mede
se o seu time, de quanto o seu time ganhou ou perdeu quando o devido jogador estava na quadra. Exemplo. A diferença Bruno, de pontos entre os times, né? Enquanto o cara tava jogando. Isso, exatamente. Quando o fulano estava em quadra, o time ganhou ou perdeu e por quanto. Uhum. E o exemplo, Bruno, quando eu vi essa lista do plus minus, que eu tava preparando aqui meus números pro programa, eu fiquei muito chocado quando eu vi que Kevin Durant é o quinto pior plus minus da liga inteira. Não é possível. Kevin Durant, Bruno. Meu Deus. Enquanto o KD está na quadra, os Nets perdem por menos 67. Dá pra entender? Mano, cara, assim, eu tenho várias teorias só com esse dado aí. Eu já tenho várias coisas aqui vindo na minha cabeça que a gente pode debater aqui, mas eu quero que você termine, porque acho que tem mais jogadores problemáticos aí, né? É muito mais problema aqui, Bruno. Mas eu tô trazendo o Kevin Durant porque ele é um cara que era pra ser o líder do time. Ele é o líder do time. O time é o time dele, né? Sim, então sim. Quando você vê o KD, quando ele pede pra sair, o time não troca. Ele pede a cabeça do GM, do técnico, o time não concede. E ele volta atrás e diz, cara, beleza, eu vou jogar, porque ele tem anos no contrato, tem 4 anos no contrato, ele não pode simplesmente não jogar, né? Porque fere o legado dele, fere o espírito da liga. Tá claro, Bruno, com esses números aqui, que ele não tá afim. E no jogo tá transparecendo isso. Ontem ele teve um jogo muito, muito bacana, segunda-feira de novo, 36 pontos. Mas a real é que a linguagem corporal dele é completamente errada, Bruno. É um cara desinteressado, é um cara que claramente não quer estar ali, tá contrariado, não acredita no seu corpo docente, não acredita no seu técnico, não acredita nos seus companheiros. Então tá uma situação assim bem nítida de ver que o KD não quer estar lá mesmo. E é um problema muito sério. Agora, Bruno, falando de defesa, né? Eu acabei de mencionar que o Brooklyn Nets é oficialmente a pior defesa da liga. Tem um cara que eles contrataram, né? Que fizeram uma troca ambiciosa. Trocaram o James Harden por um cara que seria o salvador da pátria no quesito defensivo. Seria um cara que eles trouxeram pra resolver o problema defensivo, principalmente no perímetro, né? Um cara chamado Ben Simmons. Que, Bruno... Ele, cara, vou primeiro falar da parte defensiva dele, né? Quando eu tava vendo os piores plus-minus da liga, o KD é o quinto, o Ben Simmons é o nono. O Ben Simmons é o nono pior plus-minus da liga. Quando o Ben Simmons tá em quadra, o Brooklyn Nets perde por menos 53. Então, Bruno, de novo, um cara que você abre mão de um cara como o James Harden, o MVP, né, pra complementar os seus jogadores, suas estrelas, pra fazer o trabalho de defensivo, né, de perímetro. Ele é um cara que foi all defensive, né, ele tava no time defensivo da liga em alguns anos. Então, isso mostra, Bruno, uma coisa, o KD tá desinteressado, certo? Ponto final. Dá pra gente concordar. O Ben Simmons, Bruno, e eu quero falar um pouquinho dele, e pra falar do Ben Simmons, a gente tem que falar muito problema mental dele, cara. Bruno, isso aí, pra mim, é basicamente um cara que surtou. Ele, é correto a gente dizer que ele nunca mais foi o mesmo, desde aquele lance contra o Trae Young, né, na final da conferência, há 2 anos atrás. Já tem 2 anos, né? Incrível. Foi, como 2021. passa rápido. Foi 2020/21, Tem 2 temporadas, mas Isso, do seu próprio, porque exatamente, que a última ele não jogou, né, a última ele começou sem jogar, foi pro Nets, e agora isso, é verdade. Mas então, Bruno, o problema do Ben Simmons é psicológico, o cara é um cara, Bruno, que quem viu algum jogo do Brooklyn Nets como eu, a impressão que passa é que o Ben Simmons, Bruno, esqueceu de jogar basquete, ele não quer jogar basquete, ele não consegue, Bruno, passou do ponto em que ele é um meme. Tá num ponto que dá pena, de verdade. Porque... Diga. Não, eu ia falar assim, eu queria trazer esse assunto do Ben Simmons, porque pra mim ele protagonizou, assim, duas das cenas, acho que mais emblemáticas, né, de como que ele tá passando por problemas mesmo, né? Primeiro aquela cena em que ele tá com a bola no ataque e o microfone de quadra pega o Kyrie Irving falando pro cara, arremessa, Ben, tipo, mano, shoot it, Ben, tipo, meu filho, exato, cara, vai, arremessa, tipo, o jogador tá tentando pegar no tranco, mas eu achei que essa não foi a pior. A pior cena que eu vi do Kevin, do Ben Simmons em quadra. A pior cena que eu vi foi uma que é no jogo contra o Dallas,
num ataque do Dallas, a bola tá na posse do Luka Doncic, e o Ben Simmons consegue roubar a bola do Doncic, né? Que é uma das poucas coisas que ele ainda está conseguindo fazer em nível profissional dentro de quadra, né? Roubar a bola dos outros jogadores. E aí, quando ele rouba a bola, imediatamente o Nets parte pro contra-ataque, Ben Simmons na frente, ele chega na frente do garrafão, ele segura a bola e ele começa a olhar desesperadamente pra todos os lados da quadra, procurando o Kevin Durant. E aí quando ele percebe que o Kevin Durant tá vindo atrás dele, correndo... Ele passa a bola correndo ele pro KD, passa, né? Não simplesmente passa a bola, ele entrega a bola, cara, como se fosse entregado numa bandeja. Ele não faz nenhum movimento de passar, ele só deixa a bola, entrega, tipo... Ele entrega a batata Durant, quente, literalmente, como se fosse assando na mão dele. Exatamente, cara, tipo, parece que ele tem medo da bola, cara. E isso Bruno, daí é o maior, assim, em termos esportivos, assim, acho que o maior problema que você pode ter enquanto atleta é você ter medo da bola, de jogar, cara. Exatamente. Da bola, literalmente, porque o problema do Ben Simmons, Bruno, é que é o seguinte, não é que ele não tem mid-range, ele não tem qualquer tipo de arremesso. Então, quando ele pega a bola dentro da quadra, né, dentro do garrafão, e sofre a falta, é um problema. Porque ele também não consegue converter lances livres. É uma vulnerabilidade, né? Todo time que vai entrar em quadra contra o Nets sabe, Ben Simmons pegou a bola, falta. Então, ele vai pro lance livre e ele vai errar. E ele sabe disso, Bruno. E isso é o problema. E isso entrou na cabeça dele. Então, assim, a gente vê, como você bem trouxe esse lance, ele não quer estar com a bola na mão, né? E isso tá completamente arruinou o jogo dele. Como a gente trouxe os números defensivos, um cara que não se explica. Um cara que é conhecido, né? O único ponto forte dele hoje em dia era, né, a defesa, e o cara é o 9º pior plus-minus da liga hoje. Então, assim, e os números são interessantes, Bruno. Os números, o Ben Simmons até agora, e eu vou dar o número total, não é média não. O Ben Simmons até agora teve 37 pontos na temporada, pontos contados, e 26 faltas pessoais, Bruno. Ele tem quase o mesmo número de falta do que ponto. Ele tem tentado, Bruno, 5.7 arremessos por jogo. Nossa. O cara tenta 5 arremessos por jogo. E tem chutado 46% do lance livre. Do lance livre. Não é bola de 3 que eu tô falando, não. Do lance livre, menos 50%. Bruno, eu trouxe, virou até um meme nosso, que eu comecei o nosso bloco do Lakers no último semana, falando que o Westbrook chegou a um ponto que ele é injogável. O mesmo se pode dizer sobre o Ben Simmons. Porque o Russell Westbrook pelo menos tenta. Ele pelo menos não tem medo. Ele, por mais que ele erre, ele parte pra dentro, ele é agressivo. E querendo ou não, nessa tentativa, nesse ímpeto, algumas coisas dão certo. Como deu no último jogo, na primeira vitória do Lakers na temporada, o Westbrook foi o melhor em quadra. Ele foi o melhor plus-minus do Lakers. Ele foi mais 18. Chutou mais de 50% de quadra. Acho que 6 de 12. Alguma coisa assim, 50%. Então, ou seja, ele é um cara que não dá nem pra contar com ele, porque ele não quer jogar de fato, Bruno. E uma informação que você me chama de Brian Windhorst, eu tava vendo o podcast dele essa semana, e ele disse que ele conversou com um scout, né, que é um... É um cara infiltrado, né, um contato que ele tem na liga. Um olheiro. Um olheiro. E o cara disse, Bruno, ele falou assim, cara, vamos dizer em algumas, botar passar panos quentes, mas a grande realidade é que o Ben Simmons, vamos dizer que ele não fica chateado quando ele é fouled out do jogo. Ou seja, quando ele toma 6 faltas. Ele é ejetado por falta. E é ejetado por falta. Então é basicamente como ele se colocasse nessa situação justamente para não estar em quadra no clutch time. Cara, ou seja, o cara... é inacreditável, velho. Ele tá contente em não jogar. Ele tá, assim, ele fica aliviado em não jogar. Então, Bruno, cara, dado todo esse contexto, né, vamos pra gente falar de outras coisas também, eu não ia mencionar o Kyrie, porque em quadra ele tem dado uma resposta até que aceitável. A gente esperava isso dele, porque ele já tá jogando pelo contrato dele, né, pelo novo contrato ano que vem. Mas aí o cara me vai, essa semana, no contexto do Kanye West, ele vai e começa a fazer comentários antissemitas nas redes sociais. Então, Bruno... Quando você acha que ele ia passar uma temporada sem criar uma polêmica fora de quadra, ele vai lá e cria uma polêmica fora de quadra, né?
E ele faz comentários antissemitas na rede social. O dono do Nets condena abertamente, publicamente. Ou seja, Bruno. Óbvio, olha, de todos os times da NBA, tipo, o cara é o time do Brooklyn, tá ligado? E ele quer falar mal de judeu. É muita burrice acima de tudo, velho. É impressionante. Exatamente. Além de ser, obviamente, moralmente errado, mas é uma burrice tremenda, tipo, assim. Tremenda, Bruno. E de novo, numa era em que a gente tá crescendo, tá transcendendo esses preconceitos, né? Então, Bruno, enfim, envelopando, né? O problema não é só um nem outro, é o contexto que tá completamente assim azedou mesmo, né? E o mais interessante, Bruno, qual seria a saída de um time que não tá performando bem em quadra? Era isso que eu ia perguntar pra você, assim, porque, obviamente, eu comecei o programa, né, e o bloco falando, será que ainda dá pro Nets ter alguma aspiração, assim, pelo diagnóstico aqui, não, né? Eu acho que esse time tá fadado a fracassar. Então, eu acho que eu posso retransformar essa pergunta, assim, qual que você acha que vai ser o destino desses jogadores num futuro Bruno, próximo? Boa pergunta, né? Porque é o seguinte, o que eu ia trazer num time que não tá entregando em quadra, um time que não pega rebote, um time que tem a pior defesa da liga, um time que tá desorganizado, o que acontece? O técnico sai. Só que nesse contexto, Bruno, o técnico tem o respaldo do dono. O dono disse no verão, né, que não ia despedir o técnico a contragosto dos seus jogadores. Ou seja, dado que despedir o Steve Nash não é uma opção, certo? Eles têm duas alternativas. A primeira é rezar para que, por um milagre, o time comece a entregar em quadra, né? Que os problemas fiquem de lado, que o Ben Simmons comece a jogar, que ele volte a querer jogar, né? Ou, na minha opinião, o que eu mais acredito que vai acontecer, Bruno, eles vão finalmente entender que, cara, realmente não temos outra opção. A gente tentou. Tem que trocar o temos que trocar os nossos jogadores, as nossas estrelas, né? Eu acho que, infelizmente, eles entenderam, eles tentaram, Bruno, fazer o correto, que é tentar finalmente ter um ano, pelo menos uma temporada com todo mundo saudável, pra ver aonde que esse time conseguiria chegar. A gente até queria ver isso enquanto fã, a gente queria ver esses caras saudáveis em quadra juntos, mas quando os caras não querem estar lá, Bruno, é um problema. É um problema. Eu acho essa situação bem ruim para o Brooklyn Nets enquanto organização, porque, primeiro de tudo, eles não vão conseguir, por exemplo, pelo Kevin Durant, o que ofereceram para eles na off-season, né? Obviamente, eu não acho que uma troca pelo Kevin Durant vai ser uma troca envolvendo poucas coisas, né? Certamente ainda vai ter muito time disposto a dar muita pique, muito jogador, né, disposto a fazer um negócio volumoso para ter o Kevin Durant no seu time, mas a situação mudou, né? Porque ficou aquela coisa do Nets que tinha um poder de barganha enorme, né? Porque o jogador queria sair e a liga inteira tava querendo o cara, e o Nets que tinha o poder de decidir o que eles iam cobrar, agora virou uma situação em que o Nets precisa se livrar do cara, né? O que não deixa de ser bizarro quando a gente fala do Kevin Durant. Então, assim, me dá uma curiosidade grande, assim, pra ver o que pode sair disso, porque da última vez que a gente, né, não custa lembrar que o Nets viveu uma situação parecida na temporada passada com o James Harden. E acho que agora é muito seguro a gente dizer que eles meio que foram obrigados a fazer uma troca na qual eles saíram perdendo, tendo em vista que agora o Harden tá muito claro. Muito claro que o Harden tá jogando bem no 76ers e o Ben Simmons não tá jogando nada no Nets. Inexistente, né? Inexistente, Eles trocaram o MVP por nada. Né? Não é que o Ben Simmons tá jogando mal, ele não tá jogando, ele é um fator nulo em quadra, né? Nulo, E aí, assim, parece até meio é um tanto estranho dizer isso, mas até a última chance do Nets de ter algum sucesso com o Kevin Durant no seu time, que é numa troca que faça sentido, até isso tá em risco, cara. É muito estranho a gente ver, né, e muito, eu acho que muito por conta da organização Nets, né, que eu acho que fez o certo, mas assim, no fim das contas isso pode acabar vindo pra complicar a vida deles. É muito estranho a gente pensar num cenário em que o Nets troca o Kevin Durant e não consegue sair ganhando, não consegue trazer pra sua organização, né,
jogadores ou picks que façam, né, o time melhorar. Eu acho que é uma situação muito difícil. Se por um milagre, né, esse time não se encaixar, eu acho que vai ser um problema. Tá muito fadado ao fracasso, né, nessa temporada. Realmente. Sim, eu acho que se eles quiserem, eles conseguem ganhar alguns jogos, né? É difícil, praticamente, pra não dizer impossível, imaginar os caras sendo campeões esse ano. Mas, dado que o Kyrie, Bruno, vai sair no final da temporada, porque o contrato dele só é de um ano, né? Dado que o Kyrie já vai sair, o Kevin Durant não faz sentido ficar lá, né? Então, por isso, né, a urgência, quando a gente fala dessa eventual troca. Porque, como a gente mencionou, ele é o único cara desse elenco todo que tem algum poder de mercado, que tem um valor de mercado. Sim. Né? Tá um pouco menor no momento, talvez, porque ele tem 34 anos. Alguns dos times que estavam interessados talvez não estejam mais, como o Toronto Raptors, que tá tendo uma baita temporada. Ou o próprio Suns também, né? O próprio Suns tá aparentemente enquadra bem, né? Tá brigando para liderar a costa oeste. Então, assim, fica complicado porque, de novo, vai voltar o mesmo problema que a gente tava no verão, né? Ok, vamos trocá-lo, mas por quem? Pra onde?